Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós estamos muito alegres porque temos a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez como povo de Deus para podermos louvar o nome dEle. Nesse momento nós pediremos para que você que nos acompanha também pelas redes sociais, que abaixe sua cabeça, por favor, ore a Deus nesse momento e escute esta canção. Exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Passaremos agora a palavra para o nosso irmão, o presbítero Antônio. Boa noite, meus irmãos. Eu vou ler Provérbio 27, versículo 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Meus irmãos, melhor é
a repreensão sincera de um amigo do que uma amizade interesseira e falsa. Vou orar agora, meus irmãos. Senhor, te agradecemos pela Santa Ceia, porque ela nos lembra o teu sacrifício na cruz para nos salvar. Amém, Senhor. Agora eu entrego ao grupo de louvor. Vou pedir aos irmãos que, por favor, se coloquem de pé, para que juntos nós possamos cultuar o nosso Deus com louvores, com cânticos. Hino 26, ao Deus grandioso. Novo cântico. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu.
Esse momento também é separado para aqueles que vieram preparados para os dízimos, para as ofertas. Você que não é membro dessa igreja, pode dizimar à vontade, mas que você dizime na sua igreja. Você que nos acompanha pode fazer esse trabalho de oferta também pelas redes sociais. Existe um QR Code, um Pix. Mas se sinta à vontade nesse momento. Vou pedir também que os irmãos abaixem sua cabeça agora, que daremos início com a oração. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos reúne nesta noite para que nós possamos aprender mais a Tua Palavra, para que nós possamos celebrar o Teu nome cantando louvores, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória, Senhor. Te pedimos que o Senhor continue no nosso meio, que o Senhor abra os nossos olhos, Pai, para que a gente te adore em espírito e em verdade, e te busque de todo o nosso coração nesse momento, para a honra e glória do Teu santo nome. Fale conosco através da Tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas o meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, e que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas o meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os teus olhos sobre mim
único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Quem pode livrar? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos
vitória. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado, Pai, da tua graça, da tua misericórdia. Nós te tributamos toda a honra, toda a glória, Senhor, porque o Senhor é digno de receber. E te entregamos também, Senhor, ofertas em gratidão ao Senhor. Te agradecemos por cada irmão que nos ofertou nessa noite. Que o Senhor possa abençoar a casa de cada um representado aqui. Aqueles que também não puderam fazer isso, Senhor, que o Senhor possa providenciar um emprego, para que essa pessoa possa também tributar ao Senhor a honra através dos dízimos e ofertas. Te agradecemos por cada pessoa que está aqui presente, que nos acompanha nessa rede social. Que o Senhor fale ao coração de cada um com a Tua palavra, Senhor, e que saiamos daqui edificados por ela, Senhor. Nós choramos pedindo perdão pelos nossos pecados, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, por favor. A palavra agora está com o pastor João Carlos. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Saúdo todos na graça, no amor e na paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, vamos já dar andamento na nossa celebração da ceia do Senhor. Pedir para os presbíteros vir à frente, em nome de Jesus. E você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de João, Evangelho de João, o capítulo 6, Evangelho de João, o capítulo 6, e o versículo 53 ao 56. Texto do Senhor Jesus falando para os seus discípulos e uma grande multidão. Um texto, um capítulo bem longo, mas que fala muitas e muitas verdades e palavras bem profundas aqui, irmãos. E nesse texto aqui, esses versículos que nós vamos ler agora, ele está tratando sobre esse momento da celebração da ceia do Senhor. Eu vou ler, os irmãos só acompanhem nas suas Bíblias. Diz assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Glória a Deus, amados irmãos. Esse é um texto que é muito claro e muito preciso, que Jesus está tratando de questões aqui espirituais, né, meus irmãos? E para os homens não entenderem que ele está falando de coisas espirituais, o texto diz que começa 6.000 escutando essa mensagem e ele termina o discurso com 12 apenas. Agora você imagina, né? Você dá uma palavra, um discurso para uma multidão e encerra com os 12. Porque ele falou algo aqui no âmbito espiritual. Ele diz: olha, quem comer da minha carne. Ele não está falando da questão de ser um canibal, né? Ser uma pessoa que vai comer carne humana, né? Ele está falando sobre uma questão espiritual.
Tanto que ele usa essa expressão, o filho do homem, né? Ele nem usa a minha carne, ele diz o filho do homem. E, irmãos, ele falou algumas verdades para nós aqui, tanto que ele diz: em verdade vos digo, diz ele assim. Então eu estou afirmando e reafirmando o que eu estou falando. Quem come da minha carne, diz ele, e bebe do meu sangue, tem, olha o que ele diz, tem a vida eterna. Você vê que é tão espiritual, porque questão de vida eterna é coisa espiritual, não é coisa humana, é coisa da eternidade. E aí ele vai então discorrer dizendo que algumas coisas nós caímos numa armadilha, é coisa falsa. Ele diz: olha, a minha comida, a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. E por que Jesus disse isso, irmãos? Porque ele é, como ele mesmo diz, o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: olha, se eu estou dizendo para vocês que isso é verdadeiro, pode comer, vocês podem beber, isso é verdadeiro, isso transforma o ser humano, isso muda o ser humano. E é óbvio, irmãos, que nós estamos diante de uns elementos, né? Mas que nas palavras de Jesus, e nós quando entendemos isso no Espírito, tem uma relevância, sim, profunda e muito espiritual. Então, é preocupante quando as pessoas elas fogem de participar da ceia do Senhor. É preocupante, porque ele diz que ninguém consegue ter vida em si mesmo, porque só Ele pode dar vida, só nele que existe realmente verdadeira vida. Então, meus queridos, nós que estamos aqui no templo, vamos ficar de pé, meus amados, e vamos participar desse momento de ceia do Senhor. O texto diz para nós que naquele momento Jesus toma um pão, parte e dá aos discípulos e diz: isto é o meu corpo, que será moído por vocês, comei dele todos. Então, os irmãos que vieram preparados, peguem o pão, esperem para que todos nós possamos comer juntos. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as riquezas, tesouros do céu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Glória a Deus, meus amados irmãos. Vamos então tirar o pão da embalagem e vamos comer todos juntos. Pai amado, Pai querido, queremos nesse momento, Senhor, te agradecer pela misericórdia que tem conosco, Senhor, por cada dia, pelo amanhecer, Senhor, pelo dia de vida que o Senhor nos dá, Senhor. A Santa Ceia, Senhor, é um momento de refletirmos, Senhor, o sacrifício Teu pago na cruz pelos nossos pecados, Senhor. Queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em comunhão, Senhor,
Senhor permita que isso aconteça, que a gente possa sempre estar presente de Ti, Senhor, aprendendo a Tua palavra, Senhor, adquirindo conhecimento e seguindo aquilo que Tu tem para nossas vidas, Senhor. Queremos Te agradecer pelo dia de hoje, queremos Te agradecer pelo culto logo mais, Senhor, pelo louvor. Em nome de Jesus que nós agradecemos, amém. Glória a Deus, irmãos. O texto diz que, semelhante modo, Jesus tomou um cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, que será derramado em favor de muitos. Então, os irmãos que participaram do corpo, participem também do sangue do Senhor. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Glória a Deus. Vamos então tirar aí a embalagem, nós vamos tomar o sangue de Cristo. Nosso bom Deus, nosso Pai eterno, te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor nos concede e venho te pedir que esteja abençoando nossa igreja e nossos irmãos, Senhor. Te peço também que abençoe o nosso pastor que vai trazer a mensagem, a esposa e a filha dele também, Senhor. E mais uma vez eu te peço tudo isso em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Possa sentar, queridos, em nome de Jesus. Então, as crianças até 10 anos, irmãos, vão com a nossa professora para o culto infantil. Então, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no segundo livro de Samuel. Na projeção ali está primeiro, mas é segundo, irmãos. É o primeiro livro o segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 1, e o versículo 23 ao 27.
segundo livro de Samuel, o capítulo 1, o versículo 23 ao 27. Eu vou ler e os irmãos então me acompanhem nas suas Bíblias. Eu vou pedir para os irmãos ficar mais uma vez em pé, irmãos, porque eu sei que depois que ficar um tempinho sentado é cansativo. Eu não faço isso porque eu quero fazer que os irmãos levantem e sentem toda hora, mas porque o período maior depois começa a formicar a perna, então eu gostaria que os irmãos pudessem se movimentar agora aí, nesse momento. 2 Samuel, capítulo 1 e o versículo 23 a 27 diz assim, queridos: Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja, Jonatas, sobre os montes, foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Vamos orar, meus amados irmãos, e meditar nesta palavra. Pai querido, Pai santo, é um prazer, é uma alegria, é uma satisfação estarmos na tua casa e participar desse momento tão glorioso, tão magnífico, da ceia do Senhor, estar em volta da mesa do Senhor, com os meus irmãos que se fazem aqui presente, os meus irmãos que estão online, que têm os seus problemas de distância, problemas de enfermidade. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a cada um conforme a tua graça e a tua bondade. Meu Pai, muito obrigado porque tivemos o período de adoração ao teu santo nome. Glorificamos aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Tivemos, ó Deus, a oportunidade de ofertarmos, dizimarmos na tua obra, no teu reino. Mas, ó Pai, nós queremos nesse momento ouvir a tua voz, entender com mais profundidade a tua palavra. Meu Deus, o próprio Senhor Jesus disse que devemos examinar as Escrituras, porque elas testificam sobre Ele, tudo aquilo que Ele fez, está fazendo e fará. E nós sabemos, meu Pai, que o Senhor em todas as páginas deixou um recado para cada um de nós, deixou um ensinamento, uma instrução, um conselho, para que possamos praticar e viver isso todos os dias. Meu Deus, nos dê a capacidade de transmitir, mas que o Senhor também derrame do teu Espírito para que nós venhamos entender. Porque, ó Pai, nós sabemos que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Deus, que o teu Espírito se sirva desse lugar, sirva-se da minha vida. Deus, usa cada irmão que se faz aqui presente, irmãos que estão nos assistindo, que eles sejam vasos de bênção nas tuas mãos. Derrama, Senhor, do teu Espírito, que toda a ação demoníaca, diabólica, satânica, que
tenta ou se esforça a cada dia de perturbar, atrapalhar, tirar a concentração daqueles que querem se achegar a Ti, dos nossos amados irmãos. Tudo isso seja, Senhor, repreendido no Teu nome, meu Pai, para que nós nos sentimos leves, nos sentimos, ó Deus, abençoados, agraciados com o alimento espiritual que o Senhor tem para cada um de nós. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém, queridos. Pode se assentar, meus amados irmãos. Irmãos, há um tempo atrás eu conversei com um amigo pastor, já um homem muito experimentado, muito vivido no ministério. Ele tem uma igreja muito relevante, uma igreja muito grande, e ele tem até missionários enviados da sua própria igreja para o exterior, em alguns países. Ele, muito simpático, uma pessoa muito querida, muito amável, e nós tomando um café, falamos de muitos assuntos, de muitas coisas da vida, e ele querendo me passar um pouco das suas experiências, das suas quedas, dos seus levantes, das suas vitórias, das suas derrotas. Então nós conversamos de muitos assuntos e mais assuntos. E eu me lembro que nós tocamos em algum momento sobre perder pessoas queridas, perder pessoas amadas, perder gente que tem um significado importante na nossa história. E ele, quando tocamos naquele assunto, ele um pouco meio embargado, me relatou então que tinha até hoje uma dor no coração, diz ele, um vazio na alma, de um obreiro que ele tinha na igreja dele. E já tinham se passado, naquele momento que eu conversei com ele, 25 anos. E até hoje eu tenho saudade dessa pessoa, diz ele assim. Até hoje, muitos obreiros passaram pelo meu ministério com muito mais inteligência, com muito mais capacidade, com muito mais eloquência, mas nenhum deles conseguiu substituir ou arranhar o significado que esse homem teve na minha vida, que essa pessoa teve no meu ministério, diz. Até hoje, diz ele assim. Até eu falar isso para você, ainda eu sinto uma dor na alma, diz ele assim. 25 anos já tinham se passado, queridos. Irmãos, nós nesse mês aí que caminhamos, de abril, nós falamos muito sobre amizade. Não sei se os irmãos perceberam isso. Nós tratamos na primeira mensagem sobre os benefícios de uma boa amizade, né? Como isso acontece, contamos então ali uma parábola de Jesus. Depois nós falamos sobre as consequências de uma traição, né? E nós só sentimos isso quando um amigo faz isso. Falamos um pouco sobre a experiência do Senhor Jesus quando foi traído por Judas. Falamos também, semana passada, as características de um verdadeiro amigo. Trouxemos aí a história de Ruth e Noemi, um exemplo para todos nós. E hoje nós vamos falar de dois homens, um exemplo de amigos, mas num contexto de tristeza que a vida nos reserva. Que o texto que lemos está relacionado a um momento de morte, de luto, de dor e de perda. Então Davi está colocando aqui, nestas palavras escritas, que nós nem sabemos quem é o autor, o seu coração e a sua alma, irmãos. Por quê? Porque é alguém que tem um significado muito importante para ele.
alguém que faz parte da história dele, da trajetória dele. E para nós conseguirmos entender, irmãos, na profundidade o que está acontecendo aqui, eu preciso trazer algumas informações para os irmãos que talvez não conheçam toda a história ou parte dela, aonde tudo começou, aonde foi o primeiro passo, o primeiro encontro. Porque, irmãos, guarda o que eu vou dizer para você, gostei demais quando eu vi isso. Irmão nasce, primo nasce, amigo não. Amigo ou você escolhe, ou ele surge na tua vida. Mas não é uma coisa que nasce na tua casa como algo da natureza. Irmão, sim. Então, quando surge um verdadeiro amigo, é algo diferente. É algo que até nós não esperávamos. E é o que acontece com Davi. Para nós entendermos, irmãos, tudo o que está acontecendo e você compreender o que Davi está sentindo a isso, nós precisamos então retornar um pouquinho, que começa onde? Lá no capítulo 18 de 1 Samuel. Então volte a sua Bíblia um pouquinho, em 1 Samuel, o capítulo 18. E se você quer saber de toda a história em detalhes, você que vai ter que ler do 18 até o capítulo 31, entendeu? Então eu vou tentar fazer um resumo aqui, em poucas palavras, para não ser fadigante demais para os irmãos, o que está acontecendo do 18 até o 31, porque no 31 é que acontece a morte de Jonatas e a morte de Saul. E aí já o próximo capítulo do 2 Samuel está trazendo um relato que já aconteceu, está trazendo um pouco da dor, do que está surgindo na vida e no coração de Davi. Mas no capítulo 18 começa assim, irmão, para você tentar entender o que aconteceu com eles nesse instante. Diz assim o 18, olha só o que diz. Diz assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Aqui é o primeiro contato que está tendo Davi com Jonatas. Davi não era ninguém até ele enfrentar o gigante Golias. Se você ler um pouquinho antes, você vai perceber que Davi vence Golias. Então, nessa vitória, Davi passa então a fazer parte ou ter um relacionamento mais estreito com a casa de Saul. Davi, como era um tocador de harpa, e diz o texto que quando Saul desobedeceu a Deus e saiu de Saul o Espírito Santo e entrou nele um espírito de tormento, a única coisa que acalmava Saul era a harpa de Davi. Por quê? Porque sobre Davi estava o Espírito Santo que tinha saído de Saul. E então quando Davi tocava, o espírito que atormentava Saul zarpava, sumia. Só que espírito do demônio, irmão, se você não tem o Espírito Santo, ele volta, você sabe disso, né? Então o que acontece? Davi constantemente era chamado para fazer então as suas melodias, suas canções, para que Saul ficasse em paz. E nesse tratamento, desta maneira que estava vivendo essa ida e volta, Saul diz assim: olha, vamos estreitar o relacionamento, vem morar aqui no meu palácio, no meu reino. E aí Davi, irmãos, tem o primeiro contato então com a família de Saul, e ele encontra quem? Jonatas. E o texto diz que algo sobrenatural aconteceu. É óbvio que essa história de Davi e Jonatas é pano para muita manga, irmãos.
tem cada interpretação mais louca, mais maluca, cada um puxando para o seu assado, cada um se ajustando naquilo que quer defender. Existe tudo que você possa imaginar de interpretação cristã e não cristã sobre esse relacionamento. Então não se assuste se alguém apresentar para você alguma coisa que você diz, mas rapaz, estranho isso, é muito estranho isso, porque a Bíblia não concorda, a Bíblia condena. Mas o que eu quero me atentar, irmãos, é no relacionamento deles e como isso surgiu e como isso aconteceu. Nesse primeiro contato, aconteceu uma coisa que acontece com você e já aconteceu. É um primeiro olhar e há uma empatia com a pessoa, sabe? Você olha, ela sorri para você, você sorri para ela e dá a impressão que vocês se conhecem há muitos anos, sendo que nunca se viram. E quando começam a conversar, meu Deus, o que aconteceu? Eu conheço gente há 50 anos, não tenho uma intimidade que eu conheço com fulano, que conheci ontem. É algo que foge do entendimento, irmãos, humano. É algo que nós podemos dizer que é espiritual, ou até mesmo sentimental. É o que acontece com Davi e Jonatas aqui. E aí, irmãos, quando aconteceu isso, a primeira coisa que quiseram fazer era uma aliança. Interessante isso. Uma aliança entre eles. E aí, se você for para o versículo 3, você vai ver eles fazendo essa aliança. Porque a coisa tinha a ver com a alma. Você entende? Não tem a ver com uma coisa carnal, tem a ver com coisa de alma. Olha o que diz o versículo 3. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma, diz o texto. Novamente, amor e alma. E diz mais, olha o que vai dizer o texto. Olha o que ele faz para mostrar o quanto ele amava Davi e o quanto isso tinha um significado na vida dele. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Aquilo que era de intimidade dele, que era de extrema importância para ele e que ele usava nas batalhas, ele disse: Davi, estou te dando isso para demonstrar e selar a nossa aliança. Presta atenção nessa amizade aqui, irmãos, ou esse elo que está acontecendo entre eles. Davi não passava de um camponês, cuidador de ovelhas. Não tinha nenhuma relevância o seu nome em lugar nenhum. Quem era Jonatas? O príncipe, o filho do rei, o próximo a substituir o pai, caso ele morresse. Na verdade, o futuro rei de Israel. E você percebe que nada disso atrapalhou a amizade entre os dois, porque Jonatas não sabia. Ninguém sabia que Davi era o pretendente, era o ungido para ser o próximo rei de Israel. O que tudo indicava na cabeça de Saul e na cabeça de Jonatas que ele seria o próximo rei. Mas não houve problema e dificuldade com relação a essa questão social. Porque alguém da realeza fazendo um pacto, uma aliança com um pobre. Com João ninguém. Eu posso falar isso porque meu nome é João, né, irmão? Não ofendi ninguém, não estou me ofendendo também, né? Você está entendendo, queridos? Então acontece esse primeiro contato, e isso aí continua, queridos. Isso continua. Davi rapidamente cresce. Davi passa de músico para escudeiro, de escudeiro para soldado, de soldado para general, e todo o povo começou a conhecer Davi. Isso, se você continuar a leitura, acontece de maneira rápida. Só que, então, o Davi que não era ninguém, o Davi do anonimato, ele não só aparece para o povo, como se torna cunhado de Jonatas
e Saul, o rei, passa a ser o seu sogro. Porque Davi casa com uma das filhas do rei. Só que agora a coisa mudou, queridos. Davi tem um exército que o respeita. E aí, se você continuar a leitura, acontece uma canção. Essa canção é a gota d'água para tirar o bom relacionamento de Davi com Saul. Diz que as mulheres, num dado momento, Davi volta da batalha com as suas vitórias, e as mulheres de Israel cantam uma canção dizendo: Saul vence milhares, mas Davi vence 10 milhares. Não deu outra. Quando Saul escutou aquilo, não entrou um espírito, instou uma legião de demônio nele na hora. O homem, daquele dia em diante, literalmente ficou com uma legião de demônios sobre ele. E aí ele percebeu que existia uma ameaça em volta dele. E essa ameaça é Davi. E cada vez indicava que Davi seria o rei, não só aos olhos de Saul, mas também aos olhos de Jonatas. E Jonatas não mudou a sua percepção e o seu carinho e o seu apego a Davi. O texto diz que eles continuaram reafirmando esta aliança, irmãos. No mínimo 3 vezes eles continuaram a falar sobre essa aliança. E Jonatas diz o seguinte: Davi, tu serás o rei. Então ele já tinha consciência: e eu serei o segundo abaixo de ti. Eu me contento, ele diz assim, eu me contento. A nossa amizade não vai atrapalhar essas coisas. Mas Saul não tinha esses olhos. Saul queria que Jonatas fosse rei. E aí ele começa então uma perseguição ferrenha para matar Davi. E quem é que aparece no cenário cumprindo a promessa, cumprindo a aliança de proteger um ao outro e proteger Davi? Jonatas. Jonatas, em vários momentos, ele prefere ficar do lado de Davi do que do lado do pai dele. Não por desobediência ao pai, mas porque ele estava fazendo era errado, porque tudo indicava que Davi seria o rei ungido do Senhor. Mas Saul não aceitou isso, porque um homem endemoniado não quer nada aceitar do que Deus fala, né, irmão? É por isso que você tem algumas perseguições às vezes, tá entendendo? Você começa a falar de coisas espirituais, começa a falar de Jesus, aí o camarada sentado na mesa contigo, pode ser até teu irmão, pode ser até teu pai, a tua esposa, o teu conhecido, daqui um pouco parece que se manifesta o bicho, diz: rapaz, mas eu não falei nada, tia, só disse que Jesus é o meu Senhor, é o meu. É meu, se não é seu, não é seu, entendeu? Mas um camarada endemoniado, ele enlouquece. Davi estava cada vez mais cheio de Deus, e Saul cada vez mais enterrado nas trevas. Então ele tenta matar Davi de todo custo. Na verdade, ele coloca todo o exército dele em busca de matar Davi. Ele estava tão doido, tão louco, que um dado momento ele quis matar até Jonatas, porque Jonatas queria esconder Davi. Diz que ele enfiou uma lança, se pegasse, rasgava Jonatas no meio, porque ele sabia que Jonatas estava protegendo Davi. E aí ele diz assim: tu não está entendendo que esse homem vivo, a coroa sai da tua cabeça. E Jonatas, em toda essa pressão, não negocia a aliança que ele tinha feito com Davi, irmãos. E o texto continua. Jonatas era um guerreiro de batalha, era um general. Saul também era um homem de combate. E o texto diz então: os anos se passaram, Davi teve que fugir, foi para o deserto, foi morar com o povo estrangeiro para tentar fugir da presença de Saul.
E nesta batalha aqui, com os filisteus, diz que o texto que acontece a morte do melhor amigo dele. Só para os irmãos tentar entender, Davi tinha 7 irmãos. 7 irmãos. Nenhum chega perto, irmão de sangue, desse elo, dessa amizade que ele tinha com Jonatas. Jonatas tinha 3 irmãos e mais uma quantidade de irmã, mas não chega nem a arranhar o que ele sentia, como eles eram amigos fiéis um com o outro. E essa amizade, irmãos, nem a morte conseguiu apagar. O texto diz para nós que Jonatas morre e a família real foi praticamente toda dizimada, mas sobrou um descendente, Mefibosete, aleijado das pernas. E quando Davi descobre que é ele, diz assim: de hoje em diante, você vai comer comigo na mesa do rei, até o dia da sua morte, porque eu tenho uma promessa com o teu pai, queria protegê-lo, mas como ele morreu, eu protejo os deles agora, os dele. E você é filho do meu amigo, então é meu amigo também. E Mefibosete diz: olha, eu não passo de um cão sarnento, um cachorro vira-lata, que dignidade o rei vai me dar de comer na mesa real com o Senhor? Ele diz: tudo por causa do teu pai. Vocês entendem, irmãos, que eu falei aqui partes da história. Tem muito mais detalhes, então você tem que ler praticamente toda a história do 18 até o 31. Mas o que eu quero frisar aqui, irmãos? E talvez, é bem provável, que se você nunca teve uma experiência de ter uma verdadeira amizade, de ter alguém que marcou a sua vida, é bem provável que eu vou falar aqui não faça muito sentido para você. Mas se isso acontecer na sua vida, você tiver alguém que tem um significado extremamente importante, uma conexão de alma, isso que eu estou falando aqui vai fazer todo sentido. E talvez você já tenha perdido essa pessoa, como acontece com Davi. Você vai perceber que algumas coisas acontecem dentro das pessoas, irmãos. E nós, muitas das vezes, por frieza, por dureza, não consideramos, não damos a importância ao sofrimento daquela pessoa. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, queridos. Nós vamos parar de ser hipócritas. Nós somos hipócritas. Todos nós, salvo algumas exceções, todos nós tivemos pai e conhecemos nossos pais. Tivemos uma mãe, conhecemos a nossa mãe. Todos nós, a maioria, tem irmãos. Agora há uma diferença de ter um pai amigo e de ter simplesmente um pai. É diferente você ter uma mãe amiga e ter simplesmente uma mãe geradora. É diferente você ter um irmão e um irmão amigo de que um simples irmão. Então, queridos, muitas das vezes a morte de um ente bem próximo nosso não dói tanto. Tu não sente tanto como um amigo que você conhece de alma e de espírito. Nós temos que parar, irmão, de achar que isso não é verdade, queridos. Às vezes nós olhamos para a morte ou sabemos que faleceu alguém próximo, mas não causa tanta dor e impacto em nós. O texto diz para nós que quando Jonatas morreu, perturbou Davi. Não diz que quando Jessé, o pai dele, morreu, aconteceu a mesma coisa.
Não diz que quando os irmãos morreram aconteceu a mesma coisa, mas que quando Jonatas morreu, mexeu com ele, queridos. E aqui, amados, eu gosto de pegar essas questões bíblicas e buscar na ciência o que dizem sobre isso, para que você entenda que nada do que eu estou falando aqui, se você conversar com um especialista, ele vai te falar diferente. Eu estava lendo uma reportagem do correio, de um correio lá de Brasília, que diz que uma faculdade na Austrália fez uma pesquisa, e eles entrevistaram, eles conversaram com 26 mil pessoas. É muita gente, irmãos. É algo sério. 20 mil pessoas. E diz que dessas 20 mil, 9 mil, mais ou menos, relataram a perda de, no mínimo, um amigo de verdade. E eles disseram o seguinte, que os especialistas, ou aqueles que trabalham nessa parte de consolar a família, eles dão muita atenção para quando uma família perde um pai, para quando perde uma mãe, para quando perde um irmão, mas ninguém está preocupado com aquele que perdeu um amigo de verdade. E eles descobriram uma coisa que é muito interessante, que quando alguém perde um amigo de verdade, principalmente pelo suicídio, isso perturba aquela pessoa. Perturba tanto que é bem provável, se for adolescente, ele vai também cometer suicídio. Porque ele vai querer copiar o que fez o amigo. E ele diz assim, então nós temos que tratar também uma questão dessa como alguém que está enfermo, ou vai enfermar, vai ter problemas psiquiátricos, físicos. E agora espante o que eu vou falar para vocês, irmãos, que eu não sabia, não sei se os irmãos sabem. Você sabia que a perda de um amigo dura o luto e a dor mais de 4 anos? Eles ficaram estagnados com isso, porque pesquisas anteriores apontavam que era 12 meses, e quando fizeram essa pesquisa mais séria, descobriram que não, é 4 vezes mais. Então você pode encontrar alguém cabisbaixo, triste, desanimado, abatido, e a pessoa talvez nem saiba do que é, e nem entenda. Eu falei de um relato de um homem de 25 anos, irmãos, mas diz os especialistas que no mínimo 4 anos a pessoa vai sentir um vazio na alma, porque alguém que estava ligado, não só numa amizade superficial, mas uma amizade de alma, partiu. E é nesse espírito, irmão, que eu quero então com os irmãos aprender algumas coisas muito significativas sobre essa dor de Davi e do seu amigo. O que acontece com a pessoa? A dor da perda de um amigo. E Davi mostra isso para nós com muita clareza e com muita precisão. E se você já teve um verdadeiro amigo, uma verdadeira amiga, isso vai falar muito ao seu coração. Primeira coisa que nós encontramos no texto, não sei se você percebeu, o texto é um texto de lamentação. Então Davi começa a se lamentar do ocorrido. Abra aí em 2 Samuel, o capítulo 1 e versículo 17. Vamos ler o 12 também e depois o 17. Olha o que diz o texto, queridos. Eu vou ler o 12 e depois eu leio o 17. Quando ele fica sabendo do fato em si, diz assim: plantearam, choraram
e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. O versículo 17: planteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com estas ou com esta lamentação. Aí Davi começa a discorrer parte daquilo que nós lemos. Davi lamenta pela morte do homem que iria a morte dele, que era o seu sogro, mas ele lamenta profundamente pela morte do amigo Jonatas. Lamento, irmãos, é lágrimas. Lamento é tristeza. Lamento é dor, irmãos. Mas escuta o que eu vou dizer para ti. Mas também lamento é o seguinte: tanta gente ruim está viva, e gente que boa que eu amo morre. Você está lamentando? E o lamento faz isso com nós, irmãos. O lamento nos faz enxergar coisas que a nossa mente não consegue entender. O meio às lágrimas, diz assim: rapaz, cada dia cresce criminoso. Aquele ditado muito popular: coisa ruim não morre. Davi, na angústia da sua alma, está lamentando, irmãos. E quando nós perdemos alguém realmente amigo de alma, o lamento vem, queridos. E isso pode durar bastante tempo. Isso pode durar bastante tempo. Segunda coisa que aparece, irmãos, e é natural: a ira e a raiva. Porque Jonatas, nada menos e nada mais, foi morto pelos seus inimigos, o exército que batalhava contra Israel. E aí Davi, no versículo aí 20, vai falar para nós o que ele não quer que faça. Isso demonstra a ira e a raiva que está no coração dele. Ele diz assim: não o noticieis em Gade, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Essa notícia não pode chegar aos nossos inimigos, para que eles não se alegrem. E você sabe que quando alguém que você ama, considera, respeita e tem um significado importantíssimo para você, nem todo mundo chora e fica triste como você. Alguns estão jogando e lançando foguete e estão felizes. E se você escuta isso, ou se você ao menos pensa nisso, a vontade que você tem é de esganar, é de matar. Por quê? Porque alguém de extrema importância lhe foi tirado. Não é algo para se publicar, disse Davi. A ira, a raiva surge. Isso tudo ao mesmo tempo, irmãos. Presta atenção, eu estou falando aqui, mas eu não sou um especialista para saber quando é que acontece uma ou outra. Então acontece tudo ao mesmo tempo. Angústia, e aí o texto diz para nós aqui, muito claro e muito específico e muito preciso. No 26, Davi vai dizer: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Interessante que ele não diz que está angustiado por Saul.
Mas ele diz que ele está angustiado por Jonatas. Irmãos, e o que é angústia nesse texto aqui, para você tentar compreender? Angústia aqui é você ter uma vida, ou uma comunhão, ou uma conexão estreita com alguém, bem apertada, bem justa, e aquela parte que fazia todo o significado foi tirada. Então, algo mexe contigo por dentro, e há um turbilhão de sentimentos ao mesmo tempo acontecendo. Olha o que dizem, o que pode acontecer com uma pessoa. Diz que ela fica carente, nó na garganta. Isso é fruto da angústia. Tu não consegue falar, tranca, nó na garganta, diz. Olha o que diz: aperto no peito, parece que estão te apertando aqui, parece que está amassando, parece que o teu coração está sendo sufocado. Desespero, vontade de chorar, gera desconforto físico, psicológico, batimento no coração rápido, descontentamento, ansiedade. Angústia é uma manifestação emocional perturbadora e incômoda. E o que me espanta, irmãos, que está acontecendo isso tudo dentro de Davi, e ele diz isso: angustiado estou por ti. E o que me remete a algo que eu já falei para os irmãos: Jesus era 100% homem como nós, e se você der uma pesquisada nas escrituras, vai perceber que ele teve esse mesmo sentimento por nós. Por nós. Abra sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, o capítulo 12. Abra aí a sua Bíblia. Temos que tomar cuidado com o nosso horário, irmãos, senão nós vamos estender demais. Abra a sua Bíblia aí. João, capítulo 12. E o versículo 27, falando do Senhor Jesus, e ele vai dizer que está caminhando para a cruz, mas ele está caminhando para a cruz, não jogando foguete, irmão, não batendo no peito, diz: não, eu sou Deus Todo-Poderoso e eu não sinto nada. Não, ele diz o que ele está sentindo, e isso ele fez por nós. Olha o que diz o texto, João 12, e o versículo 27 diz assim: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Jesus está sentindo uma angústia antecipada, que ele vai morrer, ele vai ressuscitar, mas ele está sentindo uma angústia por mim e por você, demonstrando o quanto ele nos ama, demonstrando o quanto nós somos importantes para ele. Se eu falei para os irmãos que Davi sentia isso por Jonas, porque tinha um significado, o que deixa Cristo, sendo que Davi está sentindo alguém que morreu. Jesus é o contrário, está sentindo por ele que vai morrer. Está entendendo? Angústia, irmão. E às vezes não sabemos como tratar isso, como tratar esse negócio. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. As pessoas tomam remédio para tudo que é tipo de coisa. Eu estou com dor de cabeça e toma remédio. Estou com um aperto no peito, toma remédio para o coração. Estou com a pressão, alterou, toma para pressão. Mas no fundo não é nada de problema. É que você está com uma angústia na alma, que as emoções vão lá em cima e lá embaixo. É a perda de alguém, ou de um amigo verdadeiro. De um amigo verdadeiro.
Reconhecimento, irmão. Se você perceber aí, você vai ver o que Davi vai dizer com relação a Jonatas e aqueles que morreram na batalha. Ele fala no 19, ele fala no 23, ele fala no 25 e ele fala no 27. Ele vai trazendo e dizendo a importância dessas pessoas. Olha o que ele diz no 23. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram, eram mais ligeiros do que as águias, mais forte que os leões. Davi dizendo: olha, nós não perdemos qualquer um. Nós não perdemos qualquer um. Eram homens mais rápidos do que uma águia, irmãos. Tenta pegar uma águia para você ver, irmãos. Tenta pegar uma águia. Na verdade, você não consegue nem ver uma águia. Começa por aí, né? Porque ela só descansa nos penhascos. Começa por aí. Você não consegue nem ver uma águia. Ela voa tão alto, tão alto, tão alto, tão alto, que diz que quando vem tempestade, ela voa acima da tempestade. Diz que a águia, diz os entendidos, que a águia consegue enxergar uma formiga a 300 quilômetros. O que é isso, irmão? Tu tá louco? O que é isso? Ela consegue enxergar uma formiga a 300 quilômetros. E Davi disse: olha, esses caras são mais rápidos, mais ágeis do que uma águia. O que é isso, irmão? Tu tá louco? O leão, o que é considerado o leão? O rei da selva. Mas o leão, fraco, fraquíssimo. Reconhecimento. É óbvio que quando você vê um amigo ou alguém que você considera, sempre acontece isso. A gente dá uma exagerada, né? A gente dá uma exagerada. Às vezes o pessoal me dá um elogio, eu disse: não é tudo verdade, né? Isso não é bem assim, não é. Mas é os olhos do amigo. É os olhos. Brilham. E ele então reconhece esses homens, mas principalmente Jonatas. E eu quero encerrar nesse penúltimo ponto: dor e saudade de ser amado, irmãos. É isso que mata as pessoas, sabe? É você perceber que nunca mais vai encontrar aquele olhar quando olha para você. Não precisa você ter nada. Não precisa você aparecer com uma polpa, com coisa nova. É o simples olhar, o simples conversar com você, e você se sentir amado. E olha o que Davi vai dizer na continuação do texto. Ele usa a palavra amor exageradamente, irmãos. Exageradamente. E olha que ele vai usar sempre agora no verbo passado, não mais no presente. Olha o que diz o texto: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras, começou no passado. E eu até nem conhecia essa palavra, vou aprender aqui. Amabilíssimo. Amar já tá bom, irmãos. Ele disse: não, mas é muito além. Olha, é algo que não dá nem para se explicar, diz ele. Para contigo, diz ele. Ele continua. Excepcional era o teu amor. Já está bom aquilo que ele fala, mas ele não, vou aumentar um pouco mais. Excepcional era o teu amor, diz ele assim. Ele vai continuar. Ultrapassando o amor de uma mulher, diz ele assim. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? A tua irmã, que eu casei com ela, não chega nem aos pés a nossa relação que eu tenho contigo. Entendeu? A relação que eu tenho com a tua mulher é de marido e mulher, mas contigo é uma relação muito mais além, assim. Mas tudo era excepcional, era o teu amor. Passou. Ficou o quê? A dor e a saudade.
E agora, irmãos, como viver com isso? Aí você começa a entender o porquê que talvez, eu não vou justificar aqui o pecado de Davi, né? Talvez Davi ficou com um vazio tão grande na alma que ele queria preencher isso com qualquer coisa. E quando ele viu Betseba, a mulher de Urias, talvez o vazio ainda continuava. E você sabe que uma pessoa, quando está com uma dor na alma, uma saudade no coração, se ela não souber tratar isso, se lança nas drogas, na bebida, na prostituição ou no adultério, se jogam na vida, porque não souberam tratar essas questões, irmãos. Eu já conheci vários casos, queridos, vários casos. Eu tive experiência na minha própria família, quando alguém que tinha um significado muito grande morreu, não durou 6 meses, 1 ano depois a pessoa morreu também. Não conseguiu administrar, e ninguém se importa. A dor está ali, queridos. E eu quero encerrar com isso. Só Deus para consolar um coração assim. Davi durou até os 70 anos, irmãos. Ele teve que superar esse negócio. É o único jeito. E Davi era um adorador por excelência. Davi conhecia Deus. E certamente Deus enxergou o coração de Davi, a dor de Davi. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, você que está aqui no templo, você que está me assistindo, uma verdadeira amizade. É por isso que as pessoas fogem de amizades profundas, né? Começa a se aprofundar, a pessoa começa a se afastar e fica meio todo indiferente, porque amizades profundas, quando tiver a perda, é dor profunda. Escuta o que eu vou dizer para você. Não significa que acontece só com seres humanos. Eu estive visitando uma amiga e ela me contando o relato da cachorra dela que morreu há uns anos atrás. E quando ela começava a falar da cachorrinha dela, os olhos se enchiam de água. Eu disse, meu Deus do céu. Ela disse assim, até hoje, ela disse, aquela fiel companheira, amiga, querida. E ela é casada, irmãos, e o marido escutando tudo isso, entendeu? Ela disse, foi muito difícil, já passaram-se anos, mas como ela, eu nunca tive igual. Eu achei fantástico aquilo, irmãos. Fantástico. É a perda, é a dor de alguém que tem um significado importante. É por isso que nós, às vezes, vivemos pouco caso. Está chorando por um gato? Presta atenção, está cheio de gato aí, entendeu? Por um cachorro, ixi, por um papagaio. Mas é que nós não conseguimos medir o grau da profundidade que existia de relacionamento ali. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Eu não sei se você sente isso, está sentindo ou vai sentir. Uma coisa eu sei, só Deus. Só Deus para você aprender ou saber viver com isso. E não é trocar, não, agora eu vou conhecer outra pessoa para resolver o problema. Não, irmão, escuta o que eu vou dizer para os irmãos. Eu era um menininho, talvez que nem esse rapazinho aqui. Eu nem me lembro da minha idade que eu tinha. Nem me lembro, vê que eu nem me considerava gente, né? Porque eu não lembro nem a idade que eu tinha. E eu tinha um amigo bem mais velho do que eu. Não era só o meu amigo, era amigo de várias gurizadas que tinha na minha rua. Irmãos, eu estou com 47 anos. Se eu tinha 7 anos, passaram 40 anos. Até ele foi embora. O melhor período da nossa vida, ele teve que partir. Ele teve que se mudar para um outro lugar. Eu não sei o que aconteceu. Ele ficou tão ferido que ele não quis nem dizer para onde ia e não queria nem se despedir. E ele foi embora. Passaram-se praticamente 40 anos e eu me lembro do cara até hoje. Que é isso?
Até hoje eu me lembro do que nós fazíamos, que nós brincávamos. Eu não sei se ele está vivo ou se ele está morto, eu não sei. Mas para você tentar entender, 40 anos, irmãos, passaram. E como é que eu me lembro dessa pessoa? Tem gente que eu conheço, irmãos, e um período curto nós tivemos, curto. Tem pessoas que tu conhece há 30 anos e tu nem sabe se olha, se morresse amanhã não seria até uma ajuda para a humanidade, entendeu? Você está entendendo, irmão? Isso é uma coisa que não se tem como medir. Isso é uma coisa que acontece. Acontece. Então feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pedir a graça do Senhor. Pai querido, Pai santo, muito obrigado por essa noite, Senhor. Meu Deus, só o Senhor para preencher o vazio do nosso coração e da nossa alma. Ó Deus, pessoas importantes, significativas, gente que se ligou e se uniu à nossa alma, partiram, ó Deus, e deixaram partir dos nossos corações. Mas nós estamos aqui nessa noite, meu Pai, para valorizar as boas, agradáveis e maravilhosas amizades. Estamos aqui essa noite, ó Deus, para nos derramar diante de Ti e perceber que Jesus tinha e tem o mesmo amor de intensidade por nós, melhor ainda, um amor maior do que de Jonatas e Davi, porque a Tua palavra diz que o Senhor entregou a Sua vida por nós, entregou a Sua vida pela igreja, entregou a Sua vida para que um dia nós estivéssemos com Ele e permaneceremos com Ele eternamente e nunca vamos nos separar dele. Meu Deus, em nome de Jesus, traz o consolo, traz a paz, traz alegria a esse coração que escuta essa palavra, que aprenda a viver e conviver. Não deixa que a angústia, a dor, a raiva, a ira, não deixe que os lamentos, não deixe que o vazio consuma a sua alma. Mas a Tua palavra diz que o Senhor tem o bálsamo, a cura, para que nós vivêssemos, ou para que nós conseguíssemos viver em paz até o dia que o Senhor vier nos buscar. É no nome de Jesus que eu oro, que o amor manifestado pelo Pai, através da graça maravilhosa no Filho, e o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, irmãos, hoje e sempre. Amém, amém e amém, queridos. Glória a Deus, amados irmãos. Vamos então cantar aí o último cântico. Dê aí uma cotovelada no seu irmão. Nada de abraço, nada de beijo, né, irmãos? E estaremos aqui semana que vem. Tem as programações da semana nas redes sociais. Que você fique em paz, você possa desfrutar essa semana da presença do Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade.
glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Para mim.